Olá, pessoal. Boa noite a todos. Espero que todos estejam muito bem. Obrigado pela presença de todos no nosso webinar, um webinar alusivo à certificação CPENT V2 AI. É a primeira certificação aí com a versão 2, né? Aí direcionada à inteligência artificial que a gente vem trazendo para, para o país e também saudar aqui os nossos amigos que estão aqui presentes, não só nossos amigos, alunos, colegas brasileiros, mas colegas canadenses, estão no Canadá, estão no Portugal, Espanha. Então, os brasileiros estão aí dominando o mundo em cada respectiva região, tá? Então, é um motivo de grande alegria estar com vocês aqui e irei agora fazer a apresentação do nosso instrutor, nosso professor Milton Araújo, né? Para quem não conhece, o Milton Araújo foi o primeiro brasileiro a se tornar aí certificado CEPENT e primeiro instrutor também na América Latina, CEPENT. E agora, nosso instrutor na versão CEPENT V2 AI. E aí eu sempre falo, né? O desafio agora não é apenas fazer movimentações laterais, comprometimento dentre outros conteúdos, assuntos e técnicas utilizadas como por um ethical hacking, mas o desafio também é trazer essa visão, trazer esse mindset ofensivo relacionado dali e direcionado à inteligência artificial e principalmente a teste de invasões em ambientes de infraestruturas críticas, que é o que mais vem acontecendo no mundo, né? Recentemente todos viram aí a crise que aconteceu de falta de energia em Portugal, na Espanha, na França, em 2017, 22, na Ucrânia, cyberataques, dentre outras coisas. E aí a pergunta é: estamos preparados para uma crise dessa? Estamos preparados para levantar essas informações de vulnerabilidades, gaps de defesa e dentre outros quesitos que são totalmente importantes, entretanto, fora da curva e não tão conhecido assim pela comunidade de ethical hackers. Então, o nosso dono da matéria, nosso instrutor, né, o papa da matéria aí, Milton Araújo, vai fazer a sua respectiva apresentação e vai iniciar aqui o webinar falando sobre a certificação Serpente e não só falar sobre a certificação Serpente, mas vai trazer laboratórios práticos da certificação. Então, quem não estiver ainda aí com café, papel, caneta, aproveite, corra agora, tá? Porque terá muito conteúdo que será apresentado, muito laboratório, muita prática. Então, o professor ele vai materializar alguns conteúdos que são é, trazidos para dentro da própria certificação, né? Que são ali ensinados na certificação e vai materializar todo esse conteúdo por meio desse webinar. Fique à vontade, Milton, tá com você. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos ali. Eu tô muito feliz aí pelo fórum, pela quantidade de pessoas que nós temos aqui hoje, os amigos, ex-alunos, alunos, etc. Alguns que foram intimados, né? Temos aqui alguns que tiveram intimações diretas, né? Amigos e professores também. Tá? Primeiro momento, acho que eu tenho que agradecer aqui o Robson pela confiança e convite, né? Então, como ele comentou. Eu fui o primeiro instrutor, o primeiro instrutor a ministrar a formação do CEPENT no Brasil. Na altura eu estava por uma outra certificadora, que também é da Scouncil. Fiz ali a primeira formação de turmas, etc. Formei alguns alunos e foram todos aprovados na certificação. CEPENT é uma certificação ah, muito interessante, muito interessante. Aqui nós vamos falar. Eu vou fazer, logicamente, o que o jabá do Serpente aqui. Mas, tá, eu também tenho. O Serpente é uma das certificações que existe de pentest no mercado, porém existem muitas outras que também existem, e pronto, que tem ali
o objetivo de falar sobre pentest, mas relativamente a processo de pentest, documentação, metodologia, etc., não tem outro no mercado, ok? Nós temos certificações que trazem questões mais técnicas e muitas das vezes mais aprofundadas, mas falar de metodologia, falar de documentação, processo, passo a passo, que tu precisa fazer para um teste de intrusão, o CEPENT é a certificação ah, que é uma das mais completas no mercado. E agora, na versão 2 ela traz aí a questão da parte de IA, né? Ela traz ali a possibilidade da utilização, né, da IA, que é algo que, pronto, nós não temos como fugir disso, ok? Então, aqui sem mais delongas, eu vou primeiro, tá? É, eu vou aqui deixar aqui um pouco da minha. Se já estiverem vendo aqui, esse aqui é meu LinkedIn. Eu vou deixar aqui para vocês o link para quem ainda não está conectado comigo, para que possa se conectar, ok? Ah, e se tiverem depois mensagens, dúvidas, etc., aqui tem um pouco da minha história, um pouco do meu currículo, um pouco do que eu faço. Para quem não sabe, eu estou atualmente morando em Portugal, estou quase 3 anos morando aqui em Portugal. Aqui, eu sou responsável, pronto, no Brasil, tenho uma empresa de cibersegurança no Brasil, e aqui eu atuo como responsável, por uma empresa de cibersegurança também, onde atuamos na Europa inteira e também na África. Tá? Então, sou responsável por essa equipe. Inclusive, alguns dos membros estão aqui, foram também intimados por um acaso. Tá? Então, ah, deixei aqui o meu LinkedIn, depois podem se conectar. Tá? Faço questão de depois poder responder cada um de vocês. Ah, deixa eu aqui compartilhar. ah, deixa eu aqui compartilhar o documento, tá? Quando estiverem vendo, deem um OK aqui. O áudio tá OK para vocês? Tá tudo OK? OK, OK? Áudio perfeito e tela ok. Vou tomar banho já falo. OK. OK, boa, boa. Então pronto. Então tá tudo certo. Trutou bonito, né? Áudio OK. Então, então a gente tá por aqui, né? O Marcelo tá dizendo que mais ou menos ali, né? Mais ou menos. É. Pronto. O Ângelo tá falando também, nem tanto, OK. Já estão vendo o PDF aqui, senhores? Estão vendo aqui a tela do Serpente? Então, Estamos. sem mais delongas, vamos iniciar aqui. Pronto, Serpente, como eu comentei, né? É o lançamento, a certificação ela saiu recente, ok? Então, o objetivo aqui é introduzir, tá? Teste de intrusão com o apoio da IA, né? Ou seja, existem outras entidades, como a OFSEC, etc., que ainda não incluíram isso efetivamente no seu escopo, no seu currículo, porém esse council já está à frente e aqui já lançou a certificação do CEPENS com IA. Temos vários colegas aqui, temos instrutores do CEPENS também aqui, Tiago Muniz, por um acaso. Tiago, um abraço, tá? Tiagão Muniz, meu brother, também é instrutor do CEPENS, tá? Também instrutores. E ele, por um acaso, foi o segundo instrutor do Brasil. Eu fui o primeiro, ele foi o segundo. Tá? Então, temos aqui o primeiro e o segundo instrutor. Tá? Então, muitos de vocês provavelmente já conhecem o Thiago Muniz, já foram também alunos do Thiago. Thiagão, gente boníssima demais. Ok? E vamos aqui começar. Então, o porquê, né? Vamos entender. Vamos começar aqui com a parte vou dizer que mais chata, mas também importante que para que a gente tenha ali um entendimento do porquê da certificação. Então, o mercado de pentest, ele está hoje, basicamente 82%, né, das empresas no mercado fazem pentest por questões de conformidade regulatória. CI DSS, GDPR, RIP, etc e tal, né? O mercado, por exemplo, eu falei que o mercado dos Estados Unidos aí precisa fazer, 85% do mercado dos Estados Unidos precisa fazer pentest, tá? Existe uma métrica aí de crescimento, né, ou seja, do mercado de compliance que pretende crescer aí de 35 bi para 85 bi até 2028, ok?
Então, a questão é que a demanda de pentest está cada vez explodindo, ok? E nós agora temos um aliado fortíssimo, que é a inteligência artificial, ok? Então, uma outra questão, tá? Por exemplo, aqui são mais informações relacionadas a empresas que são multinacionais e que têm métricas, e esses números estão na Bolsa de Valores que podem ser facilmente consultados. Aqui a gente tem a JP Morgan, Microsoft, Google, Amazon, né? Ou seja, essas empresas gigantes, ou seja, há muito tempo vem investido muito em testes de intrusão, avaliação de segurança, né? E muitas das vezes vão muito além, tá, de testes comuns, testes aplicacionais, etc. e tal. Então, o Serpente ele vem com vários diferenciais. E é uma formação, um curso muito flexível, né? Traz áreas que outras certificações ainda não estão trazendo, tá? Por uma série de questões aqui eu vou explicar um pouco, ok? Aqui são mais algumas métricas sobre o quanto de budget anual está sendo investido e nos últimos anos estão sendo investidos aqui por empresas gigantescas, tá? Então, são informações importantes. Essa apresentação vai ficar com vocês depois, ok? Além disso aqui ficar tudo gravado, essa apresentação eu vou compartilhar com vocês, ok? Que é mais uma métrica dali da Amazon, ok? Ou seja, aqui nós temos uma informação importante, inclusive para questões mais executivas, que o processo, né, de pentest contínuo, ele tem ali uma métrica de redução de risco de 45%. Tá? Então, e qual que é a grande questão aqui? Isso eu falo com experiência própria, tá? 60% das empresas ainda têm dificuldade de contratar profissionais qualificados. Existe muita gente que efetivamente sabe fazer explorações, consegue reproduzir técnicas de exploração, mas efetivamente não sabe como conduzir testes de intrusão de forma profissional. O objetivo do Serpente é te ensinar a conduzir um pentest de forma profissional, ok? Então, no Serpente, nós vamos ver, assim, a formação no Serpente ela já te entrega, inclusive, um pool de documentos que podem ser utilizados, que devem ser utilizados, né, nos processos de pentest. Tá? Então, aqui nós temos informações, né, inclusive da utilização da IA e qual que é o impacto que nós temos tendo nisso. Ou seja, aqui a informação, né, os dados dizem que a redução de 212 dias, tá, para minutos em análise de dados. Acho que provavelmente a maioria de vocês aqui já pediu ali para um chat GPT ou qualquer uma outra LLM fazer a avaliação de um PDF ou fazer um resumo, principalmente com as versões mais atuais agora. Eu tenho, inclusive, utilizado bastante o chat GPT na versão Pro, que é aquele um pouco mais caro, e que a velocidade com que aquilo faz a leitura e resumo das coisas é um negócio extremamente absurdo, né? E nós, profissionais de cibersegurança, profissionais que trabalhamos com pentest, etc., temos que aproveitar isso, né, para que nós temos que utilizar isso a nosso favor. É inevitável, tá, que futuramente aqui outros players, tá, nesse caso esse Council é a primeira, mas outros players inevitavelmente comecem a utilizar IA também. Provavelmente aqui quem já fez exame de certificação da OffSec ou outros, normalmente eles falam, olha, aqui tu não pode usar ferramentas de inteligência artificial. Com o Serpente tu já vai poder utilizar. Por quê? Porque eles sabem, olha, o objetivo aqui é fazer com que no fim das contas, na prática, tu vai usar. Então, por que que eu não vou liberar isso de uma formação e por que não ensinar as pessoas efetivamente a utilizarem da forma que deva, ok? Então, é, aqui nós temos basicamente, ou seja, alguns problemas, né? Nós temos, ou seja, falta de metodologia, né? Como eu comentei, existem muitas empresas hoje fornecendo treinamentos, mas a gente não tem a gente tem falta de metodologia, né? A gente tem muita coisa que ainda é feita manual, a gente depende de um alto nível técnico para que a gente consiga obter, né, resultados decentes, né? Ah,
E nós temos aqui, o Serpente ele traz aqui algumas potenciais soluções, né? Que, ou seja, aplicar a metodologia correta. O objetivo é que nós ensinemos a que vocês possam utilizar a metodologia correta, utilizar a IA, né? Para que a gente possa ganhar produtividade, para que a gente possa acelerar aquilo e treinar muito hands-on, tá? Quem já foi meu aluno sabe que eu sou hands-on puro, pouco slide e muita mão na massa, tá? Então é a proposta do CEPEND, ok? Então, aqui nós temos efetivamente, basicamente, o objetivo, né? O objetivo em específico, né? Pronto, é justamente nós juntarmos aqui essa parte pronto, da metodologia de pentest e etc., juntar com a IA para que a gente consiga efetivamente trazer precisão, detecção em tempo real, personalização, escalabilidade e etc. Ok? E aqui começa a brincadeira, né? Aqui alguns dos pontos, na verdade, os pontos que são trazidos para o Serpente na versão de A. Ok? Então, nós temos aqui os primeiros módulos que fala aqui sobre a parte de escopo, legal e compliance, tá? Esse primeiro ponto, senhores, é uma das etapas mais importantes e que se negligencia muito em formações de pentest, ok? Então, a esse council te entrega um pool de documentos, né, te dizendo efetivamente quais são os documentos que devem ser utilizados, modelos de documentos que devem ser utilizados, tá? Então, vocês vão aprender efetivamente, tá? No primeiro dia, normalmente é um pouco mais focado nessa parte de escopo, entendendo, né? Nós vamos falar sobre OSINT, vamos ter muito OSINT a formação do Serpente traz sobre isso, ou seja, mapeamento da superfície de ataque. Vamos falar também sobre engenharia social, tá? Coisas novas, existem coisas novas que foram adicionadas que eu vou já falar, mas Web App Security, com certeza, tá? Foi adicionado aqui segurança em API, ou seja, agora tá, nós vamos efetivamente ter, né, laboratórios e vamos aprender a fazer exploração de APIs, que são coisas que estão aí extremamente em alta, tá? Então, evasão de defesa, né, em específico, aprender técnicas de evasão de defesa especificamente para a parte de perímetro, ou seja, como fazer evasão de firewalls, etc. Aqui nós temos a parte de Windows Exploitation, tá? Active Directory Attacks, isso aqui hoje está em todas as formações, tá? Normalmente, todos os players hoje têm focado, né? Hoje, de uma empresa que tem 30 computadores a uma empresa que tem 10 mil computadores, normalmente a arquitetura é baseada em Active Directory, principalmente Microsoft, então isso é bastante explorado. Linux Exploitation, aqui tem uma área em específico que muita gente acaba tendo um pouco de receio, medo, etc. Mas isso aqui a gente vem com isso aqui para desmistificar um pouco isso, que é a parte de engenharia reversa e exploração de binários. Hoje a gente vai fazer um pouco disso, inclusive. Eu vou mostrar aqui o quanto isso é legal. Vou combinar um pouco disso com a parte de IoT Security, tá? Network Pivoting, tá? Então, para quem não conhece esse conceito de pivotear, é justamente um atacante, a partir do momento em que ele está dentro da tua infraestrutura, ele já fez um comprometimento, né, ele começa a fazer movimentação lateral, pivoteando, pulando de rede em rede, de computador em computador, ou seja, utilizando computadores como pontes para saltar para outros lugares, né? IoT Security, que foi o que nós falamos hoje, vamos ter inclusive uma prática sobre isso hoje, e vão aprender também a como escrever um relatório profissional, ok? Então, aqui, efetivamente, nós temos, como eu comentei, nós vamos fazer aqui a parte dos 20, vamos utilizar IA, tá? Vamos utilizar IA justamente aplicada aqui para a parte phishing, password cracking, fuzzing, enumeração de AD, engenharia reversa, ou seja, a utilização da IA vai fazer com que nós nos tornemos aqui, pelo menos, tá? 40% mais eficientes, tá? E teremos aqui uma possibilidade de acerto muito maior, tá? Isso aqui é produtividade em dobro, ok? Então, aqui nós temos um pouco.
dos módulos que nós vamos ver, e nós temos também os módulos. De repente, ele traz aqui os módulos de self-study, né? Então, aqui estão todos os módulos que eu já comentei, tá? Ou seja, a parte de escopo, engagement, Open Source Intelligence, engenharia social, Web Application Penetration Testing, aqui API e JWT Penetration Testing, ou seja, que é o API e Java Web Token Penetration Testing. Tá? Então, todos os módulos que nós já falamos, e também tem os módulos de autoestudo, né? Então, vocês vão ter módulos lá que vão falar sobre OT, escada, vão ter módulos específicos para cloud, módulos específicos para exploração em bases de dados, exploração em mobile, né? Ou seja, existem muitos módulos de self-study que vão estar cobertos também, tá? Vocês vão poder aproveitar com tudo isso documentado, laboratório, e tem muito laboratório, ok? Então, basicamente, nós temos a integração desses dois módulos. O objetivo aqui, esse Council ela faz com que esses módulos eles sejam todos integrados, esses módulos todos se conversem. Então, nas práticas e no dia que tu for fazer o teu exame, nós vamos falar depois sobre isso, vocês vão ver que tudo isso vai se conversar. Então, é muito importante, é muito interessante essa integração que está sendo feita, ok? Aqui nós temos os recursos do programa, né? O que nós temos aqui de recursos, né? A SK está trazendo mais de 110 laboratórios, além de ranges, ou seja, de grupos, ou seja, de máquinas que vão se conversar com um ambiente 100% prático, tá? Ou seja, cobre, tá, as ameaças mais recentes, né? Então isso ajuda bastante, vocês não vão ter máquina antiga para ver, é lógico, vocês vão ver coisas, por exemplo, análise de firmware, normalmente firmware são coisas que pouco, tá? Pouco, hoje isso tem mudado, mas pouco as empresas têm se preocupado em sempre ter firmwares mais atuais, principalmente máquinas que existem que estão relacionadas à missão crítica, então as pessoas têm medo, tá? A gente vai explicar também um pouco sobre isso. Tá? Então, existem aqui basicamente cinco multidisciplinares, ou seja, grupos, né, que vão se interconversar e que vão, inclusive, fazer parte do exame de quem for fazer o processo. Ou seja, nós vamos ter um Ranger aqui focado em Active Directory, onde tu vai ter que fazer exploração em um Active Directory, depois fazer pivô para outro Active Directory, né? Vão ter um Ranger específico onde vai ser necessário fazer exploração de binários, pegar um binário ali, abrir, entender, e eu vou ensinar isso para vocês, tá? Vamos ter um Ranger que é só focado em IoT, onde vocês vão ter uma rede com dispositivos IoT. E IoT pode ser muita coisa, tá? A gente às vezes IoT pensa em coisas muito específicas, mas hoje a IoT, nós temos a IoT há muito tempo e ao nosso redor já há muito tempo. Tá? Então nós vamos ter um Ranger que é só de web e tem, por fim, um Ranger que ele é focado um pouco mais em CTF, ok? Então, pronto. Aqui o objetivo é aplicar IA em todas as fases, tá? Então, nós vamos ter laboratórios guiados, scriptings, tá? Produção de scripts avançados. Nós vamos alinhar tudo isso aqui com os frameworks de mercado que já existem, tá? E o reconhecimento, tá? Que a esse Council tem é um reconhecimento global, né? Muita gente conhece, inclusive, a esse Council pela formação lá do CH, do Ethical Hacker, tá? O CPENT hoje é a certificação mais avançada da esse Council, ou seja, tem ali o CH, e também acima do CH tu tens o CPENT, ok? Então, aqui nós temos principais funções, né? Ou seja, esse council que faz um mapeamento de 23, ou seja, cargos profissionais que podem ser atribuídos para quem tem a certificação no CEPENT, desde pessoas que trabalham efetivamente com Red Team, AppSec, gente que trabalha com inteligência artificial e machine learning, enfim, né? Existe uma série, tá, aqui de pessoas, ou seja, de job roles disponíveis para quem efetivamente tem os conhecimentos que o Serpente traz, ok? Aqui, ah, que nós temos diferença do Serpente um
para o Serpente 2, tá? Serpente 1, quantidade de módulos, continua a mesma, tá? Números de módulos self-study, também continua a mesma. Número de slides core diminuiu, isso é bom, tá? Bom por quê? Porque nós temos hoje esse cálculo que ela fez, ela enxugou os slides, né? Ela fez com que aquilo ficasse mais focado e nós pudéssemos ter mais tempo de prática, né? O número de laboratórios na versão era 105 e agora são 114, tá? E ela ainda adicionou agora mais 73 labs, ok? Ou seja, agora o conteúdo ele está com certeza muito mais otimizado, muito mais enxuto, tá? E agregando IA em todo lugar, ok? Como é que funciona aqui o programa? A IC Council recomenda, tá, que as formações sejam em formatos de 5 dias, tá? Normalmente, mas isso é sempre, normalmente os 5 dias são como se fossem dias inteiros, tá? Nós aqui temos um plano de fazer isso em 2 semanas, sempre pela parte da noite, no horário do Brasil, ok? Então, ao invés de durarem 5 dias, são 2 semanas, onde nós fazemos isso à noite, tá? No mesmo formato que nós estamos fazendo agora, pelo Zoom, ok? E nós, ou seja, tu pode, se quiser, comprar a certificação e fazer ela um self-study pelo iLearn, ou seja, tu vai ter lá uma pessoa ah, que vai ali, normalmente, na verdade, essa formação não está disponível em inglês ainda, tá? Para quem for fazer diretamente pelo iLearn, um self-study, tu vai ter a pessoa pronto, que vai ensinar efetivamente as técnicas, etc. Mas tu não tem a flexibilidade de estar ali com o professor perguntando, tirando dúvida. É sempre um pouco mais complexo, né? Existem pessoas que gostam, que é tranquilo, que conseguem se dar muito bem relativamente a isso. Mas, né, conosco, como ACT oficial também desse campus, nós fornecemos aqui um treinamento em 2 semanas, onde fazemos isso em formato remoto, tá? Porque nós estamos estudando uma questão com o Robson de fazer isso presencial em alguns períodos do ano, que aí nós vamos sim fazer durações de 5 dias, mas vão ser imersivos, né? Mas isso é uma outra questão. O que nós estamos propondo agora são formações de 2 semanas, sempre pela parte da noite, né? Para que nós possamos aproveitar ao máximo, ok? Como é que funciona o exame? O exame, ele basicamente tem 24 horas de exame, ou essas 24 horas, elas podem ser, ou tu pode escolher por fazer essas 24 horas direto, ou tu pode dividir em sessões de 12 horas. Tá? E depois do processo ali de exploração, etc., o candidato tem que escrever um relatório com todos os findings, etc. Um relatório, também nós vamos ensinar aqui como escrever um relatório profissional. E depois de 7 dias, eles respondem com o título, ou seja, você obteve ali atingiu a quantidade de pontos, né? E você recebe a tua certificação do CEPENT. A minha está por ali, em algum daqueles lugares, é, em algum daqueles lugares. Mas é muito interessante. Minha recomendação, tá? Como esse cálculo ela te dá a opção de fazer 12 e 12 horas, faça em 12 e 12 horas, ok? É, o Leonardo aqui perguntou: é mais difícil que o CH Practical? É totalmente diferente, Leonardo. CH Practical eu também, por acaso, eu sou CH Master, né? Ou seja, é a junção do CH teórico mais o prático, que se torna CH Master. É uma outra pegada, ok, Leonardo? Ou seja, o conhecimento que tu tens lá no CH prático vai te ajudar sim, tá? No Serpente, mas é outra pegada, ok? É uma certificação sim mais complexa, é, e é por isso que, inclusive, exige uma quantidade maior de horas, ok? Então, se a esse Council te recomenda, na verdade, se ela te dá essa possibilidade de dividir em 2 sessões de 12 horas, faça, ok? Eu, na altura que eu fiz, eu também fiz em 2 sessões de 12 horas.
pronto, dá tempo de você descansar, etc. Eu já fiz exames de 48 horas e que, lógico, eu podia ter parado para dormir, etc., mas eu sofro de ansiedade, né? Então fiz 43 horas diretas, foi meu recorde, ok? Não foi bom, não foi bom. Foi um outro exame de outro player. Não foi bom, digo assim, desgastei muito, tá? Me desgastei muito, a gente para de raciocinar. Então, a possibilidade de fazer o exame de 12 em 12. Tá? A minha esposa, por um acaso, que também tá vendo aqui a live, não me deixa mentir, eu fiquei literalmente 43 horas acordado. O exame eram 48 horas e foi muito pesado, foi muito pesado. Normalmente 40 horas é o que nós trabalhamos durante a semana, teoricamente, né? E eu fiz aquilo basicamente em 2 dias, né? Então, realmente imaginem a carga que é, a pressão. O exame funciona ele é proctored, ou seja, tu vais fazer com a tua própria máquina, ok? Com a tua máquina virtual, com uma câmera sempre com alguém te monitorando. Milton, posso parar para ir lá no banheiro? Posso parar para ir tomar um café? Posso parar para descansar? Pode parar. É lógico que a hora ela não para de contar, ok? Então, mas é muito melhor, tá, fazer em sessões separadas, ok? Aqui, basicamente, nós temos aqui é, a possibilidade de nós utilizarmos IA, né? Vai permitir que nós criemos scripts em Python, Ruby, Perl, e que são scripts que nós vamos utilizar durante a nossa certificação, etc. Uma coisa muito interessante que eu sempre costumo fazer com os meus alunos, para quem já estudou comigo, eu normalmente, a IC Council ela já dá ali um pool de material para que você possa ali se preparar, mas eu costumo já te entregar uma máquina virtual ali toda prontinha, com as mesmas ferramentas que eu uso, né? Eu te entrego em VMware ou em Hyper-V para que você possa depois selecionar. Isso é uma questão, cada professor tem o seu jeito, eu gosto sempre de fazer com que o aluno ele sempre possa aproveitar o máximo, tá? Possa aproveitar ao máximo a certificação. Ok? E aqui nós temos um quadro comparativo, né? Um quadro comparativo que é muito importante. E aqui vamos entender uma coisa, tá? O objetivo aqui não é falar mal do SCP, do GPEN, do Pentest Plus, porque todas essas outras certificações eu também tenho. Eu tenho o SCP, na verdade eu não tenho aí o CREST, mas o GPEN, o SCP, Pentest Plus eu tenho. E também tenho o CPENT. Não é falar mal, são propostas diferentes, ok? O SCP, inclusive, tem módulos que são muito mais difíceis, tá? Muito mais difíceis que o Serpente, ok? Aqui o CyberSec aqui perguntou se a prova pode fazer no Kali Linux. Pode usar Kali Linux, pode usar o Parrot, você pode usar o que tu quiser. Se você quiser fazer, inclusive, a partir de uma máquina Windows com WSL, se você conseguir partir tudo dali, zero problema, ok? Esse Council normalmente ela fornece o Parrot, tá? Porque o Kali Linux, como sabem, é mantido pela Offensive Security, então, por motivos óbvios, eles não fornecem a máquina com o Kali Linux, mas você pode utilizar o Kali, pode utilizar o que quiser, ok? Então, o objetivo aqui do Serpente, né? Ou seja, nós temos tudo que o Serpente, ou seja, nós temos engenharia social, nós temos, enfim, a parte de AI Pentest Skills que foi adicionado, e nós temos o que cada um tem e o que o outro não tem ou o que tem de parcial, ok? Todas as outras certificações também são certificações muito boas, certificações muito interessantes, porém aqui é importante que nós é, demos o crédito, tá, a esse council principalmente, tá, principalmente, os dois pontos para mim que são extremamente importantes para quem está no mercado profissional é a parte de escopo de pentest e engagement, né, que basicamente é onde tu vai. Aqui, esse council ela faz uma abordagem de te falar, olha, aqui ela te prepara, inclusive, saber como abordar o cliente, proposta comercial, ela te fala como tu deve lançar uma RFP, ela te fala aqui quais são os documentos que tu deve utilizar, os documentos que tu deve utilizar para fazer comunicação, ou seja, tu vai fazer um pen teste, né? E na reunião de contexto que tu vai ter, quem são as pessoas que tu vai precisar envolver. Então, assim, elas trazem um pool de documentos
extremamente robusto, inclusive atualizado agora, que você pode utilizar, ou seja, adquirir o curso, aí esse canal automaticamente, quando tu ativar isso no portal, já te dá a possibilidade de fazer o download disso, ok? Então, chega de slide, tá? Chega de slide. Tá claro aqui, senhores, para todos, o objetivo do Serpente. Alguém tem alguma dúvida? Eu vou abrir aqui para essas perguntinhas agora, para que a gente vá para o nosso laboratório, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém ficou com alguma dúvida quanto aqui ao processo? Por favor, senhores, aqui não é Uma uma coisa bem missa e eu também não interessante, sou Milton. padre, viu? Olha aí, fale agora ou cale-se para sempre. É, então, eu achei uma coisa bem interessante, Milton. Que até a pergunta Uhum, do colega ali se era igual ou parecido uhum, ao CH prática, né? Como você falou ali em relação às uhum, propostas, a gente vê que a proposta do CPENT, tal SCP, do GPEN da SANS e do Security Plus, né? Como você falou, não é que seja uma seja melhor que a outra, mas são propostas e objetivos diferentes. E uma coisa bem interessante que o uhum, pessoal vem perguntando até no Instagram, ultimamente, Robson, é importante você saber um pouco sobre guerra cibernética, né? E essas informações sobre ataques a infraestruturas críticas, ambientes corporativos, ambientes de IoT, ambientes de telecomunicações, e agora com o advento da IA, tipo, será que é possível haver um tipo de ataque contra uma IA para fazer ela alucinar em algum tipo de atividade onde ela vai propor, ela vai gerar ali algum tipo de informação para tomada de decisão? Sim. E hoje é o que basta está tendo. E dentre uhum, essas certificações, tá? Na minha visão, eu vejo que o CEPENT ela está mais conectada à atividade de operações cibernéticas, onde liga operações especiais militares, né, do que, por exemplo, o SCP, a GPEM e as outras, porque só de você ver a grade e o laboratório, você vê que é muito focado para operações. E essas operações não são apenas operações comuns de Red Team, são operações que forças armadas, né, tanto forças convencionais quanto forças não convencionais utilizam em operações cibernéticas, como a Ucrânia, como aconteceu também em alguns países bálticos, como a Finlândia, a Suécia, dentre outros. Então, tanto para militares quanto para o pessoal que trabalha com ethical hacking e quer ir além do pentest e ter uma visão muito mais apurada, principalmente para ambientes industriais, né? Que é uma coisa que você vai ver, vai falar um pouco mais à frente, vai o spoiler, tá? Segue o spoiler aí, né? Falar aí na parte de CS é algo que não se tem conhecimento no mercado e às vezes passa batido numa certificação e o pessoal fala, poxa, eu vou tirar uma certificação só para ostentar ali o meu diploma? Não, vou tirar uma certificação para aprender do programa. Eu sempre falo, explorar o professor, tá? E isso aí você pode explorar à vontade, pode ficar à vontade aí, porque quanto mais explora, o cara tem conhecimento, parece que nunca acaba, uma fonte ali inesgotável. Eu estava brincando ali antes de conversar aqui, mas é aproveitar, pessoal, para aprender e exercer, porque em tempos de IA, nós não podemos, até gera uma rima, em tempos de IA, não podemos mais brincar. Por quê? Porque ou você sabe ou não sabe. E se sabe pouco, a IA vai fazer por você. Isso aí não é quase certeza, né? É certeza. Então, eu vou deixar aí para os demais colegas aí tirarem aí suas respectivas dúvidas. Eu vou responder aqui, já vou responder aqui uma pergunta aqui do Hugo aqui, eu já passo para a próxima pessoa, tá, para quem já passa para a prática. O Hugo perguntou aqui se é possível, através de uma formação da prática acompanhada de estudo, ter sucesso no Serpente sem fazer o CH? Sim, tá? É possível. Eu já tive alunos. Assim, é sempre recomendado que tu já tenhas ali uma experiência em uma outra certificação de pentest, ok? Não necessariamente o CH, mas pode ter ali um conhecimento, ou até mesmo ter praticado, ou seja, ser um profissional, mas que efetivamente não tem uma certificação, tá? Então, é possível sim fazer o CEPENT, tá? E ser aprovado no exame do Serpente, pronto, com o conhecimento que tu vais ter, mas é lógico que existem coisas que podem, existe alguns pré-requisitos, né, base
que vão ser necessários de entendimento relacionados a pentest. É por isso que mesmo que você não tenha o CH, mas já tenha feito teste, ou nunca tenha tido feito um pentest efetivamente, mas tenha praticado em plataformas que existem diversas aí, Hack the Box, TryHack, etc., tenha conhecimentos é, fundamentais dali, é possível sim você aprender com o CPENT e ser aprovado no programa, tá? Eu acho que eu não sei se estavas aí, cadê o Robson, se ele estava gerenciando quem levantou as mãos aí, etc. Mas eu não sei quem é a próxima É, pessoa. O Simon, Robson, o Simon O Bode. Simon, né? Isso. Robson, será que eu posso? Vou entrar na reunião agora, se puder falar. Claro, claro, força. Então, vamos lá. O Robson levantou uma coisa bastante interessante em relação às operações cibernéticas, a parte de guerra cibernética. Né? Eu até, em dezembro agora, receberam o comando de defesa cibernética, e uma das certificações que são utilizadas pelos nossos guerreiros cibernéticos é essa CPENT. E o que a gente pode observar nesse novo currículo cada vez mais uma interação uma necessidade de interação entre quem está fazendo aquele teste com a alta gestão, a alta direção da empresa. Quando você gera um relatório, isso gera um documento do que você fez. Mas a gente começa a observar agora, nessa nova versão, já existem diversos documentos em que você consegue falar de uma forma mais clara, com a alta direção, dizer o que está acontecendo. E uma coisa que é extremamente importante que o Robson comentou. Todo site, para uma estrutura de C, de escada, de OP, ela vem pela parte administrativa, ela vem pela parte de TI. E com o conhecimento que a gente começa a adquirir na parte de TI, eu vou utilizar os mesmos conceitos para a minha parte de OT, para um ataque no sistema industrial. O que muda de uma coisa para outra? É o sistema que eu vou estar atacando, mas varredura, verificação de vulnerabilidade. Uma coisa Exatamente. interessante que o professor Milton falou, firma, tentar entender, tentar ver. E o Robson comentou uma coisa bastante interessante agora. Todos os ataques que acontecem hoje nas guerras modernas, todas as fases dessa guerra, ela começa com ataque cibernético. Tudo hoje é um ataque cibernético. Então, quando a gente olha essa certificação, né, e uma coisa que o professor Milton falou, quando você está fazendo de teste, tem sinceridade. E se eu tenho ferramentas que aumentam, primeiro, a minha precisão e a minha celeridade, é IA hoje que nós temos. Então, a gente Exatamente. começa a observar coisas importantes. O CPM está ficando mais profissional, a gente está saindo daquele mundozinho do underground, onde o ficava lá embaixo escondido, a gente está indo ter que falar com a alta direção, e ele está totalmente ligado ao negócio da empresa. E não é somente a uma determinada área. Ah, não, eu só vou mexer aqui com TI. Através do pentest, eu ataco a parte jurídica, a parte financeira, a parte de RH, e daí eu vou para baixo. O Robson falou de uma coisa interessante. A gente está falando do ataque que teve, do problema de crise que nós tivemos em Portugal, Espanha e na França. Teve uma emissora de TV norte-americana que foi atacada, de TV nossa, de rádio, foi atacada e ficou fora do ar. Então, quando a gente começa a perceber hoje, aí alguém vai falar assim, mas o ataque foi OT, por isso não, o ataque sempre vai começar por TI. E na hora que a gente observa hoje essa nova versão do CPI, utilizando o que a gente tem de mais moderno, a gente está saindo um passo mais à frente. E a gente está ficando cada vez mais, tornando cada vez mais profissional, assim, cada vez mais chamado para discutir, para conversar com a alta direção. Obrigado, Boa, Eduardo. é isso. Obrigado, Antônio. Obrigado aí pela contribuição. O próximo que tinha feito a pergunta ali era o Simon. Simon, por favor, faça a tua questão aí. Pode ser a questão de outros também, então por isso que é importante nós. Eu já entrando na prática aqui, tá, pessoal? Vai ter uma prática legal.
pode. Tem o Simon aqui, tem mais duas pessoas aqui que fizeram algumas perguntas. Eu também vou responder as pessoas que falaram no chat já já, ok? Tá conseguindo. Ô, Simon, a gente não tá te ouvindo. Não sei se você tá falando alguma coisa. Tá com um problema no microfone. Alô, alô, na escuta? Oi, Agora sim, tá um pouco ruim, mas estamos ouvindo. beleza. Oi, melhorou agora? Pronto, Melhorou? melhorou. Uhum, Não, o que o comandante falou, só recapitulando, né? Semana passada nós tivemos a invasão aí no Departamento de Justiça do Reino Unido, né? Então, assim, também relembrando que, de fato, nem eles estão imunes, né? Ou isentos de receber ataques cibernéticos. Mas a minha pergunta era no sentido, né, professor, e uhum, também agradecer aí o grande mestre aí da gente aí, o perigosão aí das paradas aí de sucesso. Muito obrigado aí pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, né, hoje, né, para aprender um pouco mais e diversificar um pouco mais o conhecimento, né, acerca do que é a certificação Pentest, que eu também não conhecia a primeira vez que eu estou tomando o termo dela. O senhor percebeu que há um envolvimento muito grande hoje deles, né, por parte da uhum, inteligência artificial, né? Há uma preocupação muito uhum. grande, né? E Sim. o grande mestre Robson aí falou sobre a questão de podermos ser substituídos por meio da inteligência artificial, né, e tudo mais, aquela coisa e tal. Aí a dúvida é no sentido assim, professor, de o Uhum, quão valioso seria nós termos certificações além da certificação atual aqui que nós estamos falando, mas certificações em inteligência artificial e certificações em governança de inteligência artificial. O que de valor elas boa. poderiam agregar nessa certificação e no nosso currículo, né? No dia a dia, né? Boa. O Serpente, o objetivo, ele vai estar sempre focado um pouco mais no cunho técnico, né? No cunho mais mão na massa, ok? Existem, pronto, tudo relacionado hoje à inteligência artificial tá tudo muito recente, tá? Então, eu tenho lido, inclusive, bastante livro, tenho lido bastante coisa nova, tenho estudado bastante, criado muita coisa, muito laboratório, utilizando vários tipos de LLMs. Ah, mas o Serpente ele é focado sempre na parte um pouco mais técnica, ok? Pronto. Ah, hoje, assim, eu ainda tenho ali um pouco de receio com algumas certificações focadas especificamente em inteligência artificial, porque quanto mais se estuda sobre inteligência artificial, as próprias pessoas que estudam muito sobre IA ficam ainda é uma incógnita muito grande. Hoje, saber como está sendo feito o processo de ingestão de dados, as pessoas que desenvolveram, né, hoje tem uma dúvida muito grande relacionada a isso. Então, hoje, qualquer estudo que estiver sendo feito é válido, ok? A certificação específica, o objetivo dela tu vai aprender técnicas de pentest, porém tu vai utilizar inteligência artificial para automatizar muitos dos processos, ok? Então esse é o objetivo do Serpente. Vai aprender técnicas, tá? Porque é uma formação específica para testes de intrusão, para você aprender a fazer pentest, mas tu vai utilizar IA para automatizar esses processos, tá? Então, sempre é claro que qualquer outra certificação para entender mais sobre as LLMs, etc., com certeza vai agregar aqui, ok? Ah, aqui, acho que acredito que tenha respondido aqui o nosso colega Ângelo. Ângelo, o Não, próximo. tranquilo, professor, tranquilo. A dúvida era só nesse sentido mesmo, porque, como o senhor percebeu, né, e também os demais colegas perceberam ao longo da Uhum, apresentação, o enfoque dado para a inteligência artificial foi muito grande, né? Está sendo muito grande, né? sim. Então, a incorporação desse conhecimento para a certificação, ele é importante. É por isso que eu perguntei do senhor se Uhum. certificações marginais, laterais, podem auxiliar o dia a dia de um pentester. Certificações em Pode, com inteligência certeza. artificial, entende? Pode, É nesse com sentido. certeza. Mas Com muito obrigado certeza. pelo retorno. Tá bem? Nada, disponho. Ângelo. Estamos Vamos aqui, lá, já estamos pessoal, já tudo finalizando bom? aqui as aberturas para a nossa prática. Vamos lá, Ângelo. Boa Mande aqui a noite para sua todo questão. mundo. Boa noite Boa para o noite. Robson também, primeiramente, nosso anfitrião.
Bom, então, recentemente foi pedido para mim da minha empresa para fazer testes de exploração, na verdade, testes de homologação de uso de aplicações de IA, né? Então, assim, a gente Uhum, teve que percorrer toda aquela parte do ASP, ver em uhum, relação à alucinação, em relação a várias coisas em quesitos de IA. E aí minha dúvida é essa, porque na ementa do CPNT IA, pelo que eu estou vendo, é um curso focado em pentest com o uso de IA, mas não uhum. necessariamente em curso de teste de penetração em ambientes de IA, né? Então, assim, Não, a gente ele é não um vai exatamente, exatamente. Ou seja, nós vamos passar por todos aqueles módulos aprendendo a utilizar IA para automatizar o processo. Nós não vamos, por exemplo, fazer um pentest em um ambiente, por exemplo, que tem lá o Open Web UI, que usa por trás o LLM DeepSeek, Olama, não sei o que lá. Não, não vai ser esse o objetivo. É literalmente aprender as técnicas de pentest utilizando inteligência artificial. entendi, saquei. Bom, mas valeu, era só essa Ok? dúvida mesmo. Não, claro, claro. Próximo eu quero, acho que era o Daniel. Daniel, Boa noite. Estão ouvindo? boa Alô? noite. Opa. Então, agradeço, né, também a colaboração, a disponibilidade, né, de compartilhar o conhecimento sobre a certificação. Eu vou aproveitar o gancho, né, que comentaram sobre, inclusive, guerra cibernética, né? A minha pergunta é se a certificação cobre essa questão de OPSEC, né, de segurança pessoal, quanto ao uso, no uso de inteligência artificial com LLM, né, para auxiliar o pentest. Sim, nós temos ali, nós temos o módulo, os módulos que são focados, ou seja, quando nós formos fazer a parte de OSINT, etc., nós falamos ali um pouco sobre OPSEC, tá? E também utilizamos IA no curso, tá? Justamente para fazer ali um pouco da análise em infraestruturas críticas que utilizam IoT, OT, SCADA. Então, sim, nós abordamos, tá? Mas muito desse material relacionado a isso também fica dentro do escopo de material para autoestudo, ok? Para que você possa se aprofundar mais. Até porque o curso ele tem um timeline, tem um time frame ali de 2 semanas, e nós vamos focar sempre para te dar a maior base possível para que tu consiga aprender as técnicas e consiga ser aprovado no exame, mas também tem os módulos de self-study que também vão cobrir essa questão, tá? Então, Agradeço. boa, Daniel. Próximo aqui, para nós fecharmos aqui, depois nós podemos voltar, tá, para a questão das perguntas. Temos o Rui, e eu já vou aqui para depois, assim que o Rui finalizar, nós já vamos para a nossa prática, tá, senhores? Sim, muito obrigado pelo convite. O professor Milton estou a conhecer agora, o professor Robinson por incluir no grupo. Queria só dar aqui um input sobre a questão que foi falada de como é que as IAs são treinadas mesmo no back-end. Portanto, se é utilizado grafos de conhecimento para, com o sistema RAG para fazer toda a previsão das próximas palavras, o que torna muito mais fiável, e nós já vemos isto no 4O, que as respostas são muito mais fiáveis do que no do 4 e do Sim, 3 e, portanto, existem módulos específicos no Olama para fazer essa ingestão. Ainda não cheguei propriamente a essa parte de verificar como é que isso é feito, mas estou no processo atrás de utilizar as aplicações de IoT e de saúde para fazer a anotação semântica e a introdução de grafos de conhecimento. E depois sim fazer a boa. integração com LLM. Portanto, Ok. é um pouco por aí. E presumo que nós estejamos mais a falar também em algumas LLMs que estão jailbreaked para poder fazer retornar algumas destas respostas. Certamente também com dados adicionais, correto? Sim, 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 boa, boa. É exatamente isso. Hoje existem. é, eu, por exemplo, utilizo o meu utilizo o OpenAI conectados com LLMs Olama, DeepSeek, também conectando com a API do ChatGPT Pro. Faço tudo. Eu utilizo normalmente esses três LLMs. É sempre um pouco, ou seja, existem muitos estudos que falam efetivamente como isso está sendo alimentado.
mas a velocidade com que isso está ganhando a força é um negócio absurdo. Anteriormente, tu tinha um pouco de dificuldade ali, as IAs elas não te respondiam efetivamente com scripts tão precisos quanto estão sendo agora, inclusive os scripts da ofensiva, então ah, tá, tá cada vez mais interessante utilizar a IA para pen test, ok? Então, Obrigado. obrigado, Rui, aqui pela contribuição. Eu vou compartilhar com vocês agora para que nós possamos ir para a nossa prática, tá? Quando estiverem vendo aqui, que me deem um ping, ok. Se já estiverem vendo, me avisem, por gentileza. Estão vendo aqui uma tela do Parrot. Sim, tá aparecendo tudo. Boa. Pronto, pessoal. Vamos direto ao ponto aqui. Efetivamente, dos laboratórios em que nós vamos. Aqui é algo muito similar, tá? Em um dos laboratórios em que, por exemplo, para que vocês possam sentir o gosto que vai ter no curso, tá? Nós vamos fazer aqui um laboratório que ele é basicamente focado na análise de firmware, tá? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos olhar para o firmware, né? Descompactar esse firmware, entender a estrutura desse firmware, entender o que tem ali dentro, ah, é, descobrir vulnerabilidades e depois fazer a exploração dessas vulnerabilidades, ok? Pronto. Basicamente, existe aqui, nós vamos fazer uma prática utilizando um firmware, tá? De um, de um equipamento da Netgear, tá? Que é um equipamento, tá? Ou seja, deixa eu pegar aqui efetivamente o nome, tá? Aqui, para quem nunca fez aqui ou nunca trabalhou com nenhum tipo de firmware, tá? Então, se nós formos olhar aqui, Netgear, ok. Se nós formos olhar, nós vamos fazer hoje análise de um equipamento similar a esse, ok? Um router, ok? Que nós obtivemos ali o firmware. É, nós vamos baixar esse firmware, né? Ou seja, nesse caso eu já baixei o firmware, ok? Nós vamos fazer a análise desse firmware e vamos fazer aqui a exploração da vulnerabilidade presente nele, ok? Nós estamos utilizando uma versão propositalmente vulnerável, ok? Essa versão ela está disponível, é uma vulnerabilidade relativa, ela não é uma vulnerabilidade nova, mas isso é para exemplificar que, né, no mercado ainda se existe muito disso, ok? Muitas indústrias que têm efetivamente ah, equipamentos, máquinas, etc., industriais que têm firmwares que podem ser explorados, ok? Então, vamos começar aqui a brincadeira. O nosso firmware é esse, tá? Então, eu vou começar aqui com algumas brincadeiras. No final, eu vou deixar para que possam fazer perguntas, ok? Então, a primeira coisa é, nós temos esse firmware, ele está zipado, eu sei que foi um download que nós fizemos diretamente ali do site, e eu vou só fazer aqui o unzip, tá, desse nosso firmware. Então, fizemos aqui a descompactação, ele nos trouxe aqui um release notes com HTML e também trouxe um outro arquivo tar, né? Ou seja, ele está compactado dentro de uma outra, enfim, foi compactado duas vezes, ok? Então, nós vamos aqui também descompactar o outro, porque é lá dentro que está o nosso firmware, o que nós queremos, ok? Então, vamos utilizar tar xvf, xvf, ok? Pronto. Então, olha que interessante. Nós fizemos a descompactação. Ele trouxe aqui uma imagem Linux, trouxe aqui uma imagem que utiliza Squash FS, ou seja, um modelo, né, de arquivos que nós depois vamos entender como ele funciona, tá? E aqui nós podemos, por exemplo, utilizar aqui algumas questões, algumas ferramentas nativas no próprio sistema operacional para começar a fazer alguma avaliação. Olha aqui, ele me trouxe, tá? Fiz aqui um file, né? O comando file, juntamente com a imagem, efetivamente aqui, que eu fiz a descompactação do firmware. Está dizendo que é do tipo data, né? Existe aqui uma ferramentinha para quem faz análise de memória chamada Beamwalk. Então, aqui que eu posso utilizar o Beamwalk aqui para
para entender a estrutura, ah, a estrutura de arquivos aqui, entender que tipo é. O que é importante? Está no exame, no exame vocês vão ser sempre questionados buscarem informações específicas e que vão ser e vocês vão ser necessários utilizar esse tipo de comando que eu estou utilizando, binwalk, file e outros comandos que nós vamos utilizar aqui, ok? Então ele está falando que essa imagem ela é do tipo, ou seja, o file system dela é do tipo Squash FS, né? Então tem aqui as informações, datas de criação, etc, tá? Informações muito específicas. Eu vou utilizar aqui agora o binwalk para descompactar, literalmente abrir essa imagem. Ou seja, esse firmware aqui, ele é um firmware que é basicamente, dentro desse firmware, tem diretórios, que são diretórios que partiram de um sistema operacional Linux, e com binwalk, tá utilizando a opção de "-e", né, que é para fazer uma extração, eu posso, e eu tenho que, aqui, como eu estou executando como root, tá, eu preciso aqui explicar run as root, tá? Então, o que que eu estou fazendo agora? Esse comando, basicamente, ele fez o que? Ele descompactou, tá, essa imagem e criou aqui, efetivamente, um arquivo, um diretório, né, chamado rootfs, quasfs, extracted. Então, eu posso aqui entrar dentro desse diretório, e aqui eu tenho um arquivo e tenho mais um diretório, né? Eu vou entrar dentro desse outro diretório para ver o que nós temos aqui dentro. E observem aqui uma coisa interessante, né? Eu tenho dentro desse firmware, eu tenho uma estrutura aqui semelhante a uma estrutura do nosso de sistemas operacionais Linux, né? Provavelmente aqui a maioria de vocês conhece essa estrutura é, de arquivos, né? A primeira coisa que nós temos que fazer quando nós temos um firmware para analisar é justamente, né, ir atrás de coisas que nós podemos avaliar aqui, né? Ou seja, aqui eu vou deixar uma pergunta no ar, né? Ou seja, normalmente é um firmware, vamos imaginar, é um firmware de um roteador, né, de um router, e que esse firmware normalmente é colocado dentro daqueles, pronto, vai carregar uma interface web, etc, né? Então, normalmente é, eu poderia aqui executar comandos de pesquisa, tá? Mas para que nós possamos ser aqui mais pragmáticos, né? Aqui dentro desse firmware específico, ele guarda os arquivos web deixa eu tirar só esse lapisinho daqui que está me atrapalhando. Pronto. Ele guarda os arquivos web aqui dentro, tá, do home www. Lembrem que o que que eu fiz até agora? Eu só fiz descompactar essa imagem e carregar aqui dentro do www. Observe que aqui eu tenho vários arquivos HTML. Olha aqui, eu tenho config.php, data.php, eu tenho várias coisas aqui, né? E que são interessantes, né? Para que eu possa. O nosso objetivo aqui, quando nós estamos fazendo uma análise de firmware, é justamente ir olhando arquivo por arquivo, olhar o que eu tenho, por exemplo, dentro do config.php, me parece interessante, tem aqui várias informações, né? Ou seja, tem muita coisa para olhar, aqui eu posso encontrar usuários, senhas, informações que possam ser interessantes, mas nesse caso aqui, eu quero começar avaliando o login.php, tá? Então, vamos olhar aqui o login.php, e uma coisa interessante, tá? Essa vulnerabilidade, inclusive, é documentada. Uma coisa interessante aqui é o quê? Que quando eu fiz aqui um cat para o login.php, eu vou deixar aqui para ficar melhor, vou fazer um nano menos L login.php, que aí eu faço com que ele guarde as linhas aqui. Ou seja, se nós formos olhar aqui na linha 31, por exemplo, no login.php, o que ele faz? Né? Ele está mostrando aqui que o username é admin, tá? Ele faz aqui uma comparação, ele faz aqui ele faz um if, né? E o utilizador é admin e ele está, né, fazendo aqui uma comparação ele está chamando uma string e a string é password, ou seja, que eu sei que quando eu chegar na tela de login desse roteador, o login é admin e a senha é password. Normalmente é o que nós encontramos nos roteadores. E até aqui, ok. Nada de muito, né? Nada de muito ah, absurdo encontrado, ok. Tá? Ah, e aqui, depois de fazer uma análise nos arquivos, etc., existem vários arquivos que nós podemos analisar, mas tem um específico
E no dia do exame, tu não vai saber qual arquivo tu vai ter que analisar. Tu vai ter que ir mesmo em todos os arquivos chegar ao arquivo que possa ter a vulnerabilidade específica. Mas o arquivo que nós queremos para hoje é este arquivo aqui, que é o boarddata.php. Eu vou dar aqui um nano "-l" nesse cara. "-l" é para que ele abra o nano e faça a contagem das linhas. Board data.php, tá? Então aqui, na linha 8 eu tenho uma página, se essa board PHP é uma página, e aqui eu tenho uma coisa interessante, ele faz aqui uma consulta de MAC address, tá? Mas ele também utiliza um "-c" aqui, ou seja, para executar um comando, e esse comando vai estar sendo executado no sistema operacional onde está sendo carregado o binário. No caso, pronto, que nós vimos aqui, que esse binário ele está baseado em um sistema Linux, né? Ou seja, nós temos aqui uma falha que vai permitir que quando esse firmware for carregado no roteador, etc., nós possamos executar um RCE, né? Nós possamos executar aqui uma execução de código fazer até um command injection nesse router, ok? Pronto. E agora a pergunta que não quer calar, fala, tá, então beleza, mas como é que eu posso aplicar isso aqui? Nós já descobrimos ali que, por exemplo, o utilizador e senha desse cara é admin, a senha é password, né? E descobrimos aqui que esse cara pode ter uma vulnerabilidade. Uma das formas que nós podemos identificar a vulnerabilidade rapidamente aqui poderia ser fazendo análise estática de código, tá? Que isso aí também é um tema, é um outro tema que podemos até fazer um webinar só sobre análise estática de código. Mas, pronto. O que que nós precisamos fazer agora? Piotr, mas eu não tenho um roteador. Como é que eu vou fazer para carregar essa imagem e testar essa vulnerabilidade, né? Nós vamos utilizar no curso, eu vou abrir aqui uma outra tab, tá? Algumas ferramentas e uma delas é o Firmadini. Alguém já ouviu falar no Firmadini? Firmadini, para quem não conhece, é uma ferramenta para fazer emulação, né, de firmware. Ou seja, tu tem um firmware que quer fazer a emulação dele, quer carregar aquele firmware, tá? E é uma ferramenta que é muito útil, ok? Para isso. Só que além disso, nós vamos utilizar hoje uma outra ferramenta que ela utiliza o Firmadini, né? Ou seja, que é o nosso amigo, opa, Firmware Analysis Toolkit. Essa ferramenta ela é uma ferramenta que utiliza utiliza o nosso amigo Firmadini, ok? Então, ela tem aqui pronto, já está instalado, já está configurado, tá? No curso eu vou ensinar como configurar, instalar isso, porque existem alguns passos aqui para a gente não perder tempo com isso, tá? Então, aqui nós temos algumas configurações que nós precisamos fazer, mas o que eu vou fazer agora, tá? Então, eu com o Python, ele está executando em Python 3, eu vou chamar aqui o nome do binário, que é o fat.py, e vou apontar lá para a minha imagem, aquela imagem que eu quero que ele emule, né? Ou seja, eu vou lá para o desktop, serpente, root, fs.squaresfs. O que que ele vai fazer aqui, né? Pronto, Milton, eu não tenho um roteador. Teoricamente, para eu explorar essa vulnerabilidade, eu teria que estar explorando aqui, mas eu também posso simular aquilo no router. Ou seja, o Firmware Analysis Toolkit ele vai permitir com que você emule isso no teu próprio sistema operacional. Então, eu vou carregar aqui. Então, o que ele está fazendo agora? Ele tá pegando a imagem, tá? Ele está fazendo a extração da imagem, ou seja, aquele processo que nós fizemos manual com Beamwalk para extrair a imagem, etc. Ele está fazendo isso, mas ele está criando um ambiente e ele, inclusive, vai criar uma interface virtual aqui no meu. Aqui é importante até mostrar uma coisa antes. Ou seja, se eu fizer aqui um IPA, observem que aqui eu só tenho a minha interface, né? Minha interface de rede local aqui, né? Que é o IP da minha máquina, mas ele vai criar uma outra interface virtual aqui dentro do meu sistema operacional para carregar esse firmware emulado, né? Então, nós vamos ter um web server ali, ok? Então, aqui ele está fazendo aqui o processo ele está carregando um QEMU, né? Ou seja, ele está montando uma imagem para carregar aquele firmware, tá? Montando a interface de rede para que nós possamos carregar esse firmware e poder ali partir e trabalhar explorar as nossas vulnerabilidades, ok? Então, aqui ele demora um pouquinho,
Aqui ele já pronto. Tudo feito. Deu um enter para ele rodar o teu firmware. Ou seja, quando eu rodar aqui, observa que ele disse o quê? Que ele criou uma interface virtual e que ele deu o IP, tá, para essa interface do 192.168.0.100. Se eu for dar aqui agora um IPA novamente, observem que ele criou a interface e criou e deixou aqui com o IP 99. Esse IP 99 é o IP da minha máquina, ok? E o IP 0100, que é o IP que ele está mostrando aqui, é o IP do roteador virtual que ele criou, ou seja, do meu IoT que ele criou, para que eu possa acessar ele. Tá? Então, ele vai fazer todo um processo aqui. Observem que aqui ele já carregou para mim, ó, tá? Ou seja, ele carregou. Eu poderia já aqui abrir o meu browser, ok? Então vamos lá digitar 192.168.0.100. E olha lá, nós temos o nosso firmware emulado aqui, ok? E ele também emula isso aqui via CLI. Então, se eu digitasse aqui admin e password, que era aquela nossa senha, ele carregou normalmente. Eu der um help aqui, ele vai mostrar o que é, né? Ok. Só que vamos aqui para o nosso browser, né? Vamos digitar aqui admin e password. Olha lá, temos o nosso amigo router aqui, como se fosse, é mesmo, é lógico que ele vai, nas interfaces ele pode te apresentar aqui alguns erros, por quê? Porque não existem efetivamente interfaces físicas, são interfaces virtuais, é. Mas o que me interessa mais aqui agora é justamente, ou seja, nós poderíamos aqui olhar para dentro daquela imagem e sair aqui, por exemplo, vendo os arquivos aqui que eu poderia acessar. E lembra que eu tinha aqui aquele board www.data, eu quero saber o que esse cara faz, tá? Então eu vou carregar aqui, ou seja, o index.php está aqui dentro também, tá? Então cadê o nosso index.php? Ah, 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 ah. Ué, tá aqui, index.php. Pronto, tá aqui. E nós temos lá o nosso ah, board data ww. Então, vou ver o que que esse cara faz aqui, né? Vamos carregar ele. Ele está aqui provavelmente fazendo aqui uma consulta de MAC address. Ele pede para que eu coloque aqui um formato de MAC address. Ele pede acho que provavelmente só para fazer uma consulta. Eu vou aqui colocar qualquer MAC. Aqui nesse caso eu tinha colocado até um MAC meu aqui para teste. Ele fala que tem que ser nesse formato. Eu clico em Submit e não me acontece nada, né? Pronto, mas e aí, tá, Milton? Tu disse que lá, quando nós olhamos no código, nós tínhamos lá uma vulnerabilidade que permitia com que eu executasse comandos no sistema operacional. Então, para a gente testar isso, eu vou abrir aqui nosso Burp Suite. Provavelmente muitos de vocês aqui já conhecem, já trabalharam, já viram falar no Burp Suite. Então, nós vamos utilizar o Burp Suite aqui para fazer algumas brincadeiras. Ou seja, eu já tenho aqui o meu Burp Suite configurado aqui para fazer interceptação. Eu vou habilitar aqui o meu Burp Suite, ok? Isso mesmo, canivete suíço. Ou seja, tudo que a partir do momento em que eu começar a executar aqui, ele vai passar pelo meu burp. Ou seja, ele já chamou aqui meu bump, vim aqui em proxy, eu vou desmarcar para aqui intercept só para que ele mostre para mim o histórico. Ou seja, eu fiz um get aqui para a página de login e ele está me mostrando todos os arquivos que foram carregados, né, scripts, etc. Podem ser utilizados aqui para a gente fazer análise. Mas eu quero saber efetivamente o que aquele cara faz, que é o board data. Quando eu chamo ele e digito MAC address, vamos ver o que ele faz aqui, né? Ou seja, o último pedido que eu fiz foi esse, ou seja, quando eu cliquei em Submit, ele automaticamente criou, né, um post, né? Ele criou ali um post, né, um método post, porque eu enviei isso para o servidor, ele está aqui, ó, o firmware que eu enviei, né? E aqui a informação de Submit e etc. Para que nós possamos testar a vulnerabilidade específica, eu vou utilizar um módulo interessante aqui do Burp, que é o Repeater, onde eu consigo pegar trabalhar nesse cabeçalho, eu posso alterar informações aqui e fazer os testes. A primeira coisa para nós avaliarmos se efetivamente eu estou conseguindo executar
isso está vulnerável, tá? Normalmente um dos primeiros testes que nós fazemos são um teste de sleep, né? Ou seja, eu vou executar aqui, eu vou colocar, ou seja, lá no nosso código, lá no código que estava aqui, cadê? Board, ponto PHP, ok. A linha 8. Ou seja, ele, a partir do momento em que ele faz o request do MAC address, né? Ele tem um menu C aqui que ele já faz a execução de um comando, ele faz um reginf, né? Busca informações de registro, né? No sistema operativo, ou seja, eu sei que eu posso inserir isso a partir, tá? Depois do MAC address, ou seja, se o meu MAC address aqui termina aqui no FF, eu vou aqui fazer uma quebra disso, eu vou colocar aqui um ponto e vírgula e vou fazer aqui um teste inicial, né? Primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um send e observem que a resposta dele foi em 56 milissegundos, ok? Eu vou agora fazer um teste para avaliar se isso aqui está vulnerável. Vou colocar aqui um ponto e vírgula, vou fazer um sleep, né? E vou colocar para que esse sleep seja um sleep de 10, tá? O que que isso vai fazer? É, Ele vai, ou seja, eu enviei um comando, né, para que ele, ou seja, a partir da execução desse comando, ele está falando o seguinte: olha, só me retorne isso em 10 segundos. E observa que ele retornou em 10 segundos, vírgula, não sei quantos milésimos ali de segundo. Ou seja, pronto. Eu sei aqui, né, apesar de eu ter tido o mesmo output, mas ele demorou exatamente o que eu pedi, 10 segundos. Se eu mudar isso aqui para 20, ele vai demorar 20 segundos para me retornar, né? Legal. Ou seja, então quer dizer que exatamente, ou seja, essa página, esse campo está vulnerável e eu posso aqui fazer a injeção de códigos. Posso fazer aqui a obtenção de um reverse shell e N coisas aqui, tá? Eu vou fazer um outro exemplo onde nós vamos fazer uma validação, ou seja, eu vou executar aqui um copy, vou mandar isso aqui para o etc PSWD, né? Pronto. Provavelmente a maioria de vocês sabem, o etcpswd é onde nós temos dentro dos sistemas operacionais Linux, onde ficam guardados os nomes dos utilizadores, os nomes dos usuários, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma cópia, tá? Imagina, como isso aqui ele está executando depois do ponto e vírgula, ele está executando diretamente no sistema operacional, comandos no sistema operacional, então vou fazer o seguinte, vou falar, olha, então copia lá o PSWD, tá? E cria um arquivo chamado, dentro desse mesmo diretório onde tu estás agora, chamado serpente.html, ok? E eu vou fazer aqui uma quebra com o jogo da velha. O que que eu estou fazendo aqui? Eu tô pedindo com que ele crie, fazer uma cópia do PSWD e crie um serpente.html. Se nós formos observar aqui agora, eu vou digitar serpente.html, not found. Esse arquivo ainda não existe. Mas e depois que eu explorar isso aqui? Vamos ver. Vou enviar, fazer um send aqui, né? Então, o que aconteceu agora? Ele fez uma cópia do PSWD e criou um arquivo serpente.html. Se eu for aqui dar um enter agora, eu tenho aqui uma exploração realizada. Ou seja, o que aconteceu, né? Ele criou um arquivo HTML, tá? E nós copiamos o PSWD, ou seja, esse arquivo que não existia ainda agora aqui, como está o LSLA. Vamos ver aqui, cadê o nosso amigo Serpente? Serpente. Hum. Mas ele não vai estar aqui mesmo porque está na imagem, ele não montou a imagem aqui, tipo, tá, pessoal? Ele não vai aparecer mesmo aqui porque que foi a imagem que eu extraí primeiro, tá? Ou seja, lembra que quando nós fizemos o nosso, executamos aqui o nosso utilizando a nossa ferramenta, ele mandou isso para outro lugar, tá? E esse arquivo que foi criado justamente nesse outro ambiente virtual que ele criou, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo de uma exploração onde eu consegui ter acesso aos usuários. Eu poderia, por exemplo, fazer outras explorações aqui. Eu poderia, por exemplo, falar, olha, no lugar do PSWD, procura, tipo, copia para mim o Shadow. Alguém lembra o que é o arquivo Shadow aqui? O Shadow é onde ele guarda. É, Vai ser. exatamente, ele guarda as senhas encriptadas, né, do sistema operacional. Então, só que tem um detalhe. Para que eu consiga copiar esse arquivo, eu preciso ser root. Ou seja, aqui, se eu conseguir executar ele, eu tenho duas vulnerabilidades. A aplicação está sendo executada como root também.
Então, o que que eu fiz agora? Eu só mudei o nome do arquivo de Shadow para, desculpa, de PSWD para Shadow. E se eu for agora atualizar a página, observem que ele mudou o conteúdo, inclusive aqui, ó, já tem lá o usuário do root, né? Tem aqui, ou seja, a senha do root, ou seja, tem um root e tem a senha que está encriptada aqui, né? No caso, por exemplo, no exame, vocês podem ser cobrados que façam todo esse processo e, além disso, façam um cracking dessa dessa senha que está encriptada, para que vocês obtenham aquela senha e depois possam, inclusive, utilizar essa senha para fazer movimentação lateral, ok? Pessoal, tá claro até aqui? Tranquilo? Tá, eu sei que para muita gente aqui isso pode ser relativamente novo, mas são coisas nessa pegada que vocês vão ver no curso, ok? Até coisas um pouco mais avançadas. Hoje eu estou tentando ser um pouco mais light aqui, até por conta do tempo de vocês, tá? Mas um último exemplo que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: eu ainda estou executando comandos aqui, certo? Então, para demonstrar como eu poderia também executar aqui, por exemplo, um reverse shell, e depois eu vou dar todo um contexto de como isso poderia ser utilizado. Eu vou abrir aqui um netcat menos NLVP, por exemplo, na porta 9090, tá? Eu abri um listen aqui, eu estou aguardando uma resposta aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui no meu burp aqui e vou, por exemplo, usar um wget http dois pontos barra barra 192.168.0. Qual era o IP lá? O IP que tinha se comunicado com essa interface era o 99, lembram? Vocês lembram lá que o IP era daquela minha interface virtual era um 99, ok? Ou seja, esse 99 é o meu IP virtual local e o 100 é o IP do meu firmware que está sendo emulado, ok? Então, eu estou dizendo para o meu work o seguinte: olha, faz um wget para o IP 99, tá? Na porta 9090, ok? Por que que eu estou usando o wget aqui e não estou utilizando netcat ou outra coisa parecida? Porque é muito difícil que vocês peguem um firmware, tá? Vocês baixem um firmware do fabricante que tenha lá instalado o netcat, que tenha instalado lá coisas que podem ser utilizadas por atacantes. Então, o wget normalmente é mais comum. Então, por que que eu estou fazendo isso? Eu vou aqui dar um send. Se nós formos olhar aqui no nosso shell, observa aqui que eu tenho uma conexão recebida, né? Ou seja, eu tenho uma conexão que foi recebida do IP100, que é o meu amigo firmware. Nós estamos aqui, o IP100, certo? E que através dessa vulnerabilidade ele fez lá um wget para cá. E esse wget que eu fiz foi só para mostrar que ele está conseguindo enviar comandos do sistema operacional lá do router, do roteador que está sendo emulado, para a máquina do atacante, tá? Eu poderia aqui, por exemplo, transferir os binários do netcat para o sistema operacional, para fazer um reverse shell, coisa do gênero. Mas isso aqui, para quem já fez algum tipo de reverse shell, sabe que daqui é game over, ok? Aqui eu já tenho reverse shell, execução de comandos e uma série de coisas, tá? Agora, Milton, pô, tu mostrou esse monte de coisa e tal, entendi como explorar, não sei o que lá, ferramentas legais. Mas como um atacante poderia utilizar isso na prática? Imaginemos o seguinte: imaginemos que um atacante, né? Acho que vocês já viram muitas das notícias. Um atacante, por exemplo, obteve, né? Fez uma exploração lá na TP-Link, fez uma exploração, sei lá, na Cisco, qualquer que seja, envenenou o firmware, né? Envenenou o firmware e você simplesmente está na tua casa e o teu firmware está, ou seja, tu acha que o teu roteador, etc., que o teu dispositivo IoT em casa está seguro, mas o teu firmware pode estar envenenado, né? O que mais tem, tá? Para quem aqui trabalha com SOC, etc., o que mais tem são roteadores por aí servindo como bots, ou seja, para grandes botnets para ficar fazendo ataques. Normalmente, os atacantes fazem esse tipo de envenenamento, né, e colocam aqui coisas para não chamarem tanto a atenção para ficar fazendo, por exemplo, né, para serem utilizadas em botnets, ok? Esse aqui foi um exemplo, tá, que eu trouxe para um processo, tá, de análise de firmware em um dispositivo IoT utilizando uma ferramenta, tá? Que é muito útil, que ela já faz aqui uma série de configurações, já automatiza muito do nosso processo, tá? Já automatiza muito do nosso processo. Ela faz com que a gente não precise, pô, ter um roteador ali para que nós possamos. Não, a gente consegue emular tudo com
a ferramenta do FAT, né? Não é FAT, não é FAT de gordo, é mesmo, né? De Firmware Analysis Toolkit. Então, ela é uma ferramenta que dá para fazer diversos tipos de explorações e emulações de IoT, tá? E aqui nós utilizamos, pronto, o Burp, né, para que nós pudéssemos fazer a exploração. Fizemos aqui um pouco de análise. Eu fui cortando muitas das etapas, ou seja, de análise dos arquivos que nós poderíamos ver. Fui direto ao ponto para que a nossa prática também não ficasse tão cansativa, ok? Mas práticas como essa, tá, vão ser comuns no curso do CEPENT. E essa, tá, é uma das possíveis práticas, tá, que podem encontrar, inclusive, no exame. Não vai ser idêntico a essa, esquece. Não tem como, não vai ser igual a isso, tá? Mas as técnicas vão ser as mesmas, tá? Eu sempre vou. O objetivo aqui é garantir que vocês possam ter o maior aproveitamento possível, ok? Então, pessoal, sem mais delongas, essa era a prática, tá, que eu tive que eu preparei para vocês hoje. Nós vamos preparar aqui com o Robson mais webinários com mais práticas para que vocês possam ficar cada vez mais por dentro, etc. Ok? E espero que, que eu não tenha confundido tanto a cabeça de vocês, tá? Que eu não tenha confundido tanto a cabeça de vocês aqui. Porque normalmente esse tipo de questão, análise de firma, etc., normalmente dá uma bagunçada na nossa cabeça. Mas, tá? É, Aqui o Jonathan perguntou, implementemos explorações mais complexas que essas? Com certeza, Jonathan. Isso aqui é só um docinho. Com certeza. Quando chegar lá na análise de binário lá, que nós tivemos que O encontrar professor, offset, etc., vocês vão ver só professor, o que é cair cabelo da cabeça. Oi, Simon, pode falar. perdão aí por atrapalhar, mas Não? assim, eu, como é que eu posso dizer? A primeira vez que eu estou tomando conhecimento acerca de tudo Uhum, isso, e para mim, naturalmente, o senhor didaticamente mostrou os primeiros passos, os passos mais uhum, iniciais, né? E tudo mais. uhum, E obrigado por o senhor abrir a cabeça, né? E o horizonte nesse sentido, né? uhum, Mas eu tenho tantas uhum. perguntas que eu acho que até perguntas tão simples que parece dar até vergonha de perguntar, mas, Não, que isso, mas, não tem mas problema. Mas, assim, ó, porque eu sou uma questão muito iniciante, entendeu? importante. Sou bem Não, iniciante não há aí. problema nenhum. Não há problema nenhum, tá? Vocês podem sim fazer. Não existe pergunta burra, tá? Pelo amor de Deus, tá? Por favor, façam mesmo perguntas. É, assim, até para que nós não possamos, assim, numa questão, só para que nós não precisemos alongar tanto, por exemplo, aqui até porque eu falo um bocado, eu deixei pronto o meu LinkedIn para que vocês me adicionem lá e eu vou responder todos. Eu respondo todos, tá? Então, todas as questões que tiverem e que acharem ou tiverem com vergonha de fazer agora, mas quiserem fazer no LinkedIn, façam que eu vou respondê-los sem problema nenhum. Não tem esse negócio de pergunta burra, tá, pessoal? Por favor. Eu já ministrei aulas para gente de todos os níveis, tá? Eu uma vez estava dando aula de CH, isso é uma história que eu sempre conto de CH, no último módulo, que era o módulo de criptografia, e eu falando de criptografia, o que eu sei de criptografia é o suficiente para tu passar no exame, ok? Criptografia é um outro mundo. E aí no final e esse aluno ficou calado a aula inteira, né? Fato real isso aqui. O aluno ficou calado a aula inteira, e depois ele falou assim, professor, olha, muito obrigado, a explicação foi excelente, não sei o que lá. Lá no meu doutorado, eu vi uma coisa, eu falei, puta, o cara era doutor em criptografia e estava recebendo uma aula de criptografia dentro do CH. Entendeu? Então, existem pessoas aqui de diversos níveis. Para algumas pessoas, isso aqui pode ter sido uma brincadeira de criança, tá? Uma coisa muito mais simples. Mas isso aqui também, até por conta do tempo, eu quis trazer um pouquinho do gosto, tá? O Jonathan até falou aqui sobre se tem exploração mais complexa. Com certeza, cara, pode esperar. E além do que está previsto para o Serpente, tem os labs que eu sempre trago para que vocês fritem as cabeças, ok? Eu tenho os labs próprios, que além do que o Serpente traz para vocês, eu também trago uns labs mais sinistros para vocês fritarem um Entendi. pouco mais a cabeça, ok? Entendi. Não, beleza. Obrigado, professor, pelo esclarecimento e tudo mais aí, pelo apoio e suporte. A pergunta que eu iria fazer era em relação justamente ao né? Firmware, desculpa. Uhum, Porque o claro. senhor mostrou aí no teste e tudo mais, mas Uhum, assim, vamos agora trazer um pouquinho o contexto, né, de um relatório de uhum, inteligência de ameaças cibernéticas, né? E o uhum, quão interessante, por exemplo,
seria a aplicação ou uma análise de firmware, por exemplo, dentro de um contexto de um relatório como esse, né? Porque muitas vezes a gente vai apresentar numa reunião de board ou apresentar para Uhum, o estratégico da organização, e muitas vezes eles não uhum, querem ver linhas de código, mas às vezes eu Uhum. entendo que você mostrar para eles, olha, isso aconteceu, aí você vai lá e tarja a linha de código no firmware, por exemplo, né, fazendo uma análise de Sim. firmware. Aí na sua Uhum. concepção, o que o senhor acredita que agregaria de valor essa análise? Olha, isso é bastante importante, tá? Ótima pergunta. Por exemplo, eu tenho clientes aqui, aqui na Europa que, por exemplo, fornecem firmware, e esses firmwares são responsáveis pela parte de iluminação pública. Tá? Imagina se um firmware desse é envenenado, né? Imagina se um firmware desse tem um código malicioso dentro que fica, por exemplo, desligando as luzes na hora que deveriam as luzes estarem ligadas, né? Ou seja, tudo vai depender do tipo de firmware, né? O nível de risco tu vais categorizar de acordo com efetivamente a profissionalidade do teu firmware. Mas é com certeza, tá? É com certeza extremamente importante, inclusive muitas das vezes para justificar o update ou a descontinuação da utilização daquele firmware, tá? Então, existem firmware para tudo hoje. Existe firmware, por exemplo, pronto, é o que comanda os robôs na hora da cirurgia, de uma cirurgia remota. Existem agora médicos que fazem cirurgias remotas e ali o que tem ali são firmwares, né? Que são firmwares que são utilizados para poder dar as instruções ali para o robô. Tu imagina se um firmware desse é envenenado na hora, né? De uma cirurgia, né? Então, existem, dependendo da funcionalidade, né, com certeza isso gera ali uma criticidade maior. Isso tem sim que ser apresentado para a alta direção, lógico que num contexto aí um pouco mais, né, ou seja, muitas das vezes o nosso maior desafio é o quê? Fazer com que aquilo, desmistificar aquilo, né? A gente tirar aquele monte de bicho e criar uma apresentação mais executiva, que é uma coisa também que eu posso dar apoio durante o processo aqui da formação justamente pela experiência, ok? Não, obrigado, É, professor. E só para dois centavinhos bem uhum, rapidinhos. O uhum, Sírio-Libanês Hospital, né, a Faculdade Sírio-Libanês, está proporcionando aí um seminário, né, acerca de uhum, cibersegurança no setor da saúde, né? E é muito importante, por exemplo, um hospital de nome como o Sírio-Libanês trazer esses conhecimentos, né, para a área médica, por exemplo, ou para a área com certeza. estratégica do hospital, né? Justamente para Sim, elucidar, né, essa questão dos ataques cibernéticos que ocorrem nos hospitais, né, e no setor de saúde, né? com certeza, com certeza. Concordo que o Fábio Luiz levantou a mão mais uma vez. Simon, muito obrigado pela contribuição. Se tiver mais questões, por favor, me chama lá no LinkedIn e com certeza eu vou responder, tá, das pessoas que mandaram mensagem lá. Tá bom? Faça aí faça a sua questão, Fabão, aqui, fiquei curioso, meu amigo. Na verdade, não é uma pergunta, que primeiro que pedi autorização, obviamente, para tentar contribuir, inclusive, na pergunta do colega. E posso? O É senhor me claro, por autoriza a favor. entrar na sua Claro, por sala de favor. Para quem aula? não conhece, tá, senhores, aqui o Fábio Luiz é um instrutor oficial esse campus também, instrutor de universidade. É um cara que eu tenho um carinho muito grande, amigo, não tenho o que falar do cara, e um excelente, uma lenda, tá, aqui também da área de cibersegurança. Por favor, Fábio, tá? Fique à vontade. Uma coisa que ele mencionou com relação, puxa, qual a relevância que esse tema teria num relatório para ser apresentado para a autogestão, tá? Estatisticamente, hoje, uma das grandes barreiras mais difíceis de se vencer é justamente a busca pelo investimento e o direcionamento do investimento, tá? E uma das linhas muito fortes que vem é a tratativa do ZOL, que é o End of Life de todos os equipamentos. Então tem muita gente que vem com aquela política que enquanto estiver funcionando eu não vou trocar. E esse é o problema. Se o equipamento chega em período de end of life, aquele firmware não é atualizado, aquele firmware não tem novas funcionalidades, ou seja, serve muito forte para uma argumentação de aquisição e troca por equipamentos mais atuais e com features e recursos melhores, entendeu? Então, parece bem simples o que o Milton mostrou, mas ele tem um poder significativo até em tecnologias novas, como com o NAC ou alguma coisa de controle, que tu só consegue implementar em equipamentos mais modernos, entendeu? Espero ter conseguido Exatamente. contribuir com alguma coisa. Claro, com certeza. Mais uma vez, muito obrigado, tá?
pela contribuição de todos. Eu espero mesmo que tenham gostado. Tá? Eu tive aqui, eu tentei, nessa 1 hora e meia que nós estamos aqui, eu tentei, e que era o que eu estava esperando mesmo, ok? 1 hora e meia mais ou menos de apresentação, até por conta das perguntas, etc. Tá? Eu espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Eu sei que nem todos aqui têm experiência com pentest, algumas pessoas são novas na área, tá? É, para quem nunca teve nenhum tipo de experiência com isso, efetivamente, tá? E quer ali ter uma ideia de roadmap antes, tá? De saber, se decidir se pode ou não comprar a certificação, também me chama, eu posso ajudar vocês sem problema nenhum, tá? Porque eu também não posso ser injusto, tá? Eu não seria honesto de falar que, bom, sem conhecimento nenhum tu já pode entrar no Serpente, isso não é verdade, tá? Eu sempre falo que tu precisa ter um conhecimento de base, básico, específico, para que tu possas vir para o Serpente. Pessoas de SOC, eu vi aqui perguntas. Podem? Claro, com certeza. Pessoas de SOC, pessoas que trabalham com defesa cibernética, pessoas que trabalham com inteligência, tá? O Serpente, ele pode ser utilizado para todas as áreas. Pessoas que são de forense, eu mesmo tenho formações em forense, tenho certificações em forense e também sou instrutor na parte de forense. Então, assim, a gente consegue utilizar essas técnicas para muitas coisas, mas é muito importante, tá? Chegar sem conhecimento nenhum nessa certificação é, pode ser perigoso, tá? E pode ser que tu não aproveite tanto, pode ser que exista ali tu pode investir o teu dinheiro de forma errada, tá? É assim, eu já tive um aluno, tá? Não sei se o Thiago ainda tá aqui ainda tá aqui na sala, tá? Mas eu tive um aluno que ele queria mesmo assim entrar na área de pentest e ele era chefe de cozinha. Ele nunca tinha feito nem formação na área de tecnologia, nada, zero. E o primeiro treinamento que ele fez foi logo Serpente. Na primeira aula, depois da aula, ele me chamou, professor, pelo amor de Deus, eu não entendi nada que tu falou. Eu não sei o que é Nmap, eu não sei absolutamente nada. Me ajuda. Esse era o dinheiro que eu tinha, tá? E eu estou investindo aqui, etc. No fim das contas, conseguimos ali reverter. Ele, apesar de hoje não ser certificado ainda, ele conseguiu aproveitar muito e aprender muito, tá? Eu tive ali que dar várias dicas para ele, tive que passar vários materiais para ele estudar. Mas ele hoje já trabalha na área, é um profissional de cibersegurança, tá? Trabalha com pentest, mas eu não aconselho, tá? Não aconselho. Isso é perigosíssimo, pessoal, tá? Então, tenha um conhecimento de base. Quem tiver dúvida, efetivamente, olha. Aí o Thiago, o Thiago tá até falando, o Thiago lembrou de quem eu tô falando, ele virou um Red Team Leader numa multinacional, mas esse cara eu tive que pegar ele no bigode, eu falei, vou te ensinar. Entendeu? E esse cara, depois ele me mandou uma mensagem quando foi contratado lá e me agradeceu, então eu fiquei muito feliz, tá? É claro, fiquei muito feliz, mas eu não recomendo que façam isso, isso é meio loucura, viu? É meio loucura, é meio assim, pode não dar certo assim todas as É um, vezes, então... é um ponto fora da O que eu curva. um ponto fora da curva, eu recomendo é que sempre tenham alguma coisa de base, ok? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer para vocês hoje era isso. Robson, te passo a palavra aqui. Eu não sei se alguém tem mais alguma questão. O Matheus, tem alguma Tem dúvida o aí, Matheus Matheus? aqui, né? Opa. Desculpa, Matheus, eu não tinha visto. Não, é só nessa questão aí das bases, realmente é bem importante. Eu, por exemplo, sou um caso disso, né? Eu aprendi a Uhum, programar lá com meus 13, 14 anos, né, na marra, e uhum, que eu gostava, né, de criar jogos e uhum, tal. E depois, né, no mercado de trabalho, quando eu iniciei, eu encontrei bastante dificuldade, né, no início, sim, né, por causa que eu esbarrava com outros conhecimentos laterais, né, principalmente sistema operacional, uhum, redes, que o programador moderno hoje, por exemplo, né, ele precisa saber. Então, assim, a dica que eu dou é sempre estudar as bases mesmo, como você falou, rede, sistema operacional, arquitetura de computadores, né, sim, que muitos sim. profissionais às vezes encontram dificuldades, né? Eu particularmente gosto muito de estudar os livros do Tannenbaum, né, que são Sim, muito boa, bons. grande Tânia. Hoje Eles na são- faculdade já dei aula com esse livro já. Exatamente, na faculdade também. Os livros do Tannenbaum são excelentes, tem tanto de arquitetura de computadores, sistema operacional e redes. Mas era só essa Exato. contribuição que eu queria dar mesmo. Claro. E tem me Muito ajudado obrigado, muito aí Matheus. também em revisar as bases aí. E eu Muito vejo que a obrigado, é isso mesmo. cibersegurança, pelo menos a parte operacional, né, que é a cibersegurança, a parte técnica, né, Uhum, na minha opinião, ela está toda interligada. Então, a pessoa de Blue sim. Team, ela tem que saber Pentest, ela tem que saber Red Team, na minha opinião, porque justamente ela vai
Se entender, complementam. São conteúdos que se vai se complementam. complementar totalmente, assim como o Red Team precisa saber, né? Para poder Sim, invadir as claro. defesas e etc. Sim, Então eu vejo sim. que tá tudo interligado, a parte de Threat Intel também, né? Sim, E sim. Exatamente. mas essa é mais a contribuição mesmo, né? De realmente as bases são Claro. muito importantes, né? E hoje em dia a gente não tem um curso que dê as bases, até mesmo os universitários são muito longos, né? Sim. E, e as bases hoje em Fica dia eu vejo que é cansativo, muito fica cansativo. importante. Exato, É bem, é exato. bem pesado, né? Muito teórico, né? Mas enfim, É, é uma excelente E, aula, Matheus, prazer te uma conhecer coisa, prazer meu. e não, o que eu ia já estou falar aí é que no curso há um bom tempo. o Obrigado. colega ele tem razão. Hein, Matheus, você tem total razão quando fala que a gente tem que focar nas bases, né? Que o que o professor falou ao longo da nossa aula de hoje, né? Fortalecer bem as bases, né? Consolidar o conhecimento. Aí depois, quando você consolida o conhecimento, é que você vai, de fato, buscar a certificação, que é o que ele se propõe a fazer no LinkedIn, né? Porque, por exemplo, eu sou iniciante, né, Matheus, e o professor Robson, o grande mestre Robson aí, o professor Milton, sou iniciante na área. Então, assim, esse conhecimento que foi dado hoje é um conhecimento que é para mim, é libertador e mais do que tudo, é um conhecimento que vai abrir novas fronteiras, novas possibilidades, porque até então eu não Bom, tinha colocado essa certificação na minha jornada, no meu ciclo, né, de aprendizado. Agora não, eu já passo a olhar ela com outros olhos. Então, vale a pena, novamente viu? agradecer, com Não é certeza, porque eu sou professor. instrutor, não, mas vale a pena. Não, não Vale a tenho a pena. menor dúvida de que vale a pena, professor, porque o conhecimento que o pingo de luz que o senhor irradiou hoje sobre nós, pelo menos na minha cabeça, abriu tudo. Sensacional, muito Boa, obrigado boa, aí. top. Fico Valeu, feliz, Adinte. fico Obrigado, viu, feliz. Adinte? Também, viu? Obrigado, boa. Então, Robson, tá contigo agora aqui, tá? Eu já acho que eu não tô mais, eu tô fazendo shares que não tô mais, pronto. Então tá contigo agora aqui, Robson, tá? E eu passo aqui a palavra ao nosso É isso aí. host. Cara, que mega aula vocês tiveram. Obrigado, Milton, pela disponibilidade e obrigado a todos por estarem aqui, né? Até essa hora aqui da noite. Em Portugal agora são o quê? São meia-noite, Milton? Meia-noite e pouca, né? São Meia-noite, 00:42, vai dar aqui 1 hora da pronto. manhã. Quase 1 hora da manhã. Então é isso, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Se alguém tiver alguma dúvida, tá? Coloca aqui também nos comentários. Estamos aqui também no canal do YouTube da Adint. Então, pode colocar dúvidas nos comentários e deixar também o link do professor Milton Araújo também na descrição do vídeo, para vocês entrarem em contato com o professor Milton. Uma coisa muito importante que todos falaram aqui, que o Fábio Luz falou, que o Simon perguntou, algumas pessoas responderam, né? Qual é o que o Serpente pode trazer de bom, de relevante e de valor para a área de inteligência de ameaça, seja lá qualquer outra área. Uma das coisas para a gente finalizar é a análise de ataque à cadeia de fornecedores. Um dos maiores e maiores métodos de ataque de supply chain é você chegar ao seu alvo por meio de um fornecedor. E se for um ambiente, seja lá um ambiente corporativo, seja lá um ambiente de infraestruturas críticas, o firmware ainda é um dos maiores caminhos que os atacantes utilizam para comprometer o seu alvo. E isso para a inteligência é mais que necessário, né? É essencial, não pode faltar. E essa análise, na grande maioria das vezes, muitos times de inteligência, e Blue Team, por exemplo, não faz análise do código do firmware, tá? Antes que aquilo seja instalado ali nos dispositivos, nos equipamentos, para ter esse tipo de visão. Então, a partir de hoje, vocês estão vendo o porquê que o CPENT é uma certificação diferenciada, é uma certificação versátil, porque desde reconhecimento, a engenharia reversa de binários, de engenharia reversa, por exemplo, a lei de firmware, né? Movimentações laterais, táticas, técnicas e procedimentos de ataques cibernéticos avançados, complexos, tá? Isso é muito importante, por isso que o Milton falou. Eu sempre falo, um jargão que eu sempre uso, guerra avisada não morre ninguém.
Então, para que você tenha o maior proveito do treinamento, o maior proveito do curso, que tem ali já uma base bastante sólida, bastante estruturada, porque dessa forma você passa a ter um desenvolvimento, uma performance melhor, tanto no treinamento quanto principalmente nos laboratórios, onde você vai adquirir maior aprendizado. E detalhe, além dos laboratórios oficiais dessa Secalço, o professor Milton está trazendo laboratórios que ele mesmo criou para potencializar e avançar ali o conhecimento da turma, dos alunos, né, ali de maneira 100% hands-on. Então é isso, pessoal. Desde já, agradeço a todos pela presença, ao professor Milton, a todos os nossos colegas, nossos mestres, visitantes. É isso, vamos em frente, vamos democratizar o conhecimento, não apenas falar aqui da certificação, mas trazer, comprovar dos seus laboratórios. Mais uma vez, estamos aí com a trilha de webinars que iremos trazer nas próximas semanas. E para quem perguntar sobre as próximas turmas do Serpente V2 AI, tá? Para quem tiver no nosso grupo, terá acesso imediato, em primeira mão, das turmas, condições de pagamento, valores e dentre outras coisas. E aí é o que eu sempre falo, né? O tempo é o nosso principal ativo. E a nossa carreira, ela está interligada diretamente. Então, para a gente fazer um treinamento, para nós nos dedicarmos, é necessário querer. Uma palavra também que eu sempre falo, tem que ter a arte do querer. E a arte do querer se chama querência, né? É você ir para cima. Então, assim, eu vou entrar na certificação para fazer de qualquer forma. E aí eu falo para você, não faça isso. Valorizem o seu investimento, porque do nosso lado iremos dar o melhor. Alta performance, excelente instrução, os melhores materiais do mercado, os melhores professores aí a nível global, professores que o próprio Milton foi Hall da Fama desse Calcio aí várias vezes, vários prêmios. Então, é aquilo, pessoal. É se dedicar, estudar, mas, entretanto, porém, todavia, já chegar com uma base. Para quem já tem uma boa base, sejam muito bem-vindos e nos veremos do lado de cá. Para quem não tem ainda, recomendo que essa base ela seja construída, tá? E com base nisso, estaremos trazendo cursos onde iremos trazer essa base para o aluno. Base de redes, sistemas operacionais, arquitetura e organização de computadores, tá? Análise para poder ter uma base suficiente para analisar e fazer as demais atividades, seja lá em ambientes de ethical hacking, engenharia reversa de malware, inteligência, seja lá qual for a área da cibersegurança. Acredito que o Marcelo Rito falar alguma coisa, Marcelo? Robson, você comentou do grupo aí. Você sabe que eu tenho uma versão a essas redes sociais digitais. Então, por favor, me inclua de alguma forma. Então. Não vou quebrar sua OPSEC. Você vai receber na rede social lá, no aplicativo de mensageria secreta. Nosso amigo Marcelo. Então é isso, pessoal. Só aproveitando, depois pro Robson comentar, tá? Depois nós vamos compartilhar uma agenda, inclusive, fazer um webinar sobre a formação da SCCouncil focada em Disaster Recovery, tá? Que é uma certificação que é a EDRP, que inclusive aqui é ministrada pelo nosso mestre que está aqui na nossa sala, o Fábio Luz, ok? O próximo webinar, nós queremos aqui que o Fabão também traga aqui um exemplo do que é cobrado ali na EDRP, então quem tiver interesse, tá? Vamos fazer da mesma forma, vamos fazer a publicação, o webinar, nós vamos trazer o nosso amigo e mestre aqui, Fábio Luz, tá? Então, depois aqui o Robson vai estar divulgando aqui também as informações, ok? Show de bola, Milton. Obrigado aí pela lembrança, tá? Em relação à certificação. Então é isso, pessoal. Iremos trazer um webinar com uma trilha de certificações e de uma maneira que a gente vai trazer as informações reais, né? Sem filtro. Queremos vender, queremos fazer um jabá. Pessoal, existe uma verdade por trás de qualquer certificação. Então, o que nós vemos no mercado
é que o pessoal se aventura muito em algumas certificações, onde infelizmente não obtém sucesso, é, não só na aprovação, mas principalmente entender o que é aquela certificação, e aí, infelizmente, o pessoal fica naquela máxima. Ah, a certificação é apenas você pegar um canudo, um papel e falar que tem aquele status. Não, existe um conteúdo, existe um laboratório, existe um conhecimento por trás daquela certificação. Entretanto, nem todos os alunos, nem todas as pessoas estão aptas ou preparadas para aquele tipo de treinamento, tá? Então, como o CPENT, ou o CETIA, ou o ICS, esse cara da Cybersecurity, então existe pré-requisitos, onde esses pré-requisitos, eles devem ser o quê? Eles devem ser totalmente seguidos, porque isso vai, se você não tiver, vai acabar ali impactando ali a sua performance no treinamento. Então, o nosso compromisso é com a verdade, é com a clareza com todos, e por isso estamos aqui com essa trilha de webinars para falar para vocês, né, as verdades e os mitos de cada certificação, e não só falar, mas também comprovar por meio de laboratórios. É, Então, professor, só uma dúvida bem rapidinho. Aí, cada certo? webinar desse, nós vamos ter um grupo de WhatsApp ou não? Vai centrar todo naquele grupo lá mesmo que o senhor criou agora para essa trilha? O que o senhor pretende fazer? Tá, são certificações diferentes, tá? Nós temos aqui na DINT as certificações específicas. É o que eu sempre falo, por exemplo, nos treinamentos, nos cursos, não é? A DINT, ela possui uma identidade em relação a áreas de conhecimento em que nós abordamos. Tem aquele velho ditado: quem tenta segurar o mundo com as mãos acaba nem se segurando ali, nem ficando em pé. Então, temos ambientes específicos, como, por exemplo, o nosso foco é inteligência da ameaça, engenharia reversa de malware, cibersegurança de infraestruturas críticas, tá? DEFI e, especificamente, operações cibernéticas. E o CEPENT entra na atividade de operações cibernéticas, tá? Então, assim, como vocês estão vendo, não é apenas uma atividade de pentest. Então, vai muito além. E se vocês olharem o programa, isso também estará ali disponível no nosso grupo exclusivo do CPENC. Vocês irão olhar o programa, e esse programa não é um programa comum. Então, quanto mais explorarmos esse programa, esses laboratórios, vocês irão ver que ele pode ser aplicado não só a nível corporativo, a nível governamental, a nível militar, tá? Ainda mais agora, essas tensões geopolíticas que estão acontecendo aí a nível Inclusive global, infraestruturas críticas, principalmente certo, ali professor? na Europa, justamente, aí já está incluso. Então é isso, pessoal. Desde já agradeço a todos. Iremos encerrar aqui o nosso webinar e até os próximos webinários, onde a Obrigado. gente Um vai abraço a trazer aí todos. todas as Obrigado, informações. até o Valeu, próximo. pessoal.